Oi gente, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje a gente vai dar continuidade às vanguardas europeias. Já falamos sobre algumas delas, e hoje vamos falar sobre o futurismo. O futurismo é uma vanguarda europeia muito singular em toda a sua construção, principalmente pelo que ela exaltava e pelo que ela queria construir. O futurismo tinha uma premissa básica que era a beleza e a fé nas máquinas. As máquinas como fonte de progresso, como fonte de evolução. Pelo próprio nome, a gente consegue ver que o ideal de lugar que os sujeitos que idealizavam essa vanguarda tinham era o futuro. Então eles buscavam sempre olhar para frente. A bússola desses sujeitos era o futuro. O futurismo começa na Itália, com o Manifesto Futurista, escrito em 1909, por um sujeito chamado Filippo Marinetti. A questão básica: esquecer o passado, abdicar do passado, enterrar o passado, que o passado viva nos museus, e a partir de agora a única direção era o futuro. Eles estão em meio a todas as consequências e todos os benefícios que a Revolução Industrial trouxe, então eles estão envoltos muito nesse processo das máquinas, a beleza das máquinas, as questões das máquinas, tudo que a máquina pode trazer. E eles não vão ver mais beleza nesse passado arcaico, nesse passado, por exemplo, grego. Tanto que, dentro do futurismo, surge uma das frases mais incríveis da história do mundo, que é: o motor de um carro é mais belo, muito mais belo, que qualquer arte grega. É desse período do futurismo que surge essa frase, e onde eles não conseguem ver mais na questão da mímese da arte grega, na questão de todo aquele corpo belo sendo esculpido e construído, qualquer tipo de beleza. Não existe mais isso. A beleza agora está no progresso, está no avanço. A beleza vai ser encontrada apenas na tecnologia. Por isso, o motor de um carro é mais belo que qualquer arte grega. Dentro das principais características desse movimento modernista, a gente vai ter a exaltação do progresso, esse progresso sempre alcançado através das máquinas, por isso também a exaltação na tecnologia, e não só nas máquinas. O futurismo tinha uma ideia gigantesca, uma ideia absurda, de que o progresso só vinha através da guerra. Por quê? A guerra, através da guerra, só sobreviveriam apenas os mais aptos tecnologicamente. Então você estaria tirando do mundo todos que não são aptos tecnologicamente e manteria no mundo apenas aqueles que de fato têm a tecnologia mais avançada. E através dessa tecnologia mais avançada que se daria a continuidade do mundo. Através dessa tecnologia mais avançada que teríamos de fato o progresso. Por isso que o futurismo exalta demais essa questão da guerra e é complicadíssimo, principalmente se a gente pensar em termos históricos, porque coisa de 6 anos depois, 5, 6 anos depois, estoura a Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial foi muito alimentada sim por esse movimento. Um movimento que exaltava a guerra, um movimento que pedia a guerra. A guerra era a única saída, a guerra era necessária. Então o futurismo vai exaltar demais isso e vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Vai ser um dos casos, lógico, ela não gera sozinha a Primeira Guerra Mundial, mas vai ser um dos incentivadores. O futurismo, enquanto artes plásticas e enquanto literatura, vai trabalhar muito com a ideia de movimento. Então, dentro das obras, a gente vai ver muito a ideia da velocidade, e para dar essa ideia de velocidade, essa ideia do progresso, do que não pode parar, do que não pode parar, sempre indo para frente, sem parar, essa ideia da mecanização vai ser dada pela sobreposição de imagens, que a gente vai ver já quando a gente dá uma olhada nas obras futuristas. A gente tem, com certeza, a destruição do passado, esqueça tudo que veio antes, o belo agora é o motor do carro, o belo agora é a tecnologia, o belo agora são as guerras, sempre exaltando essa guerra, e exaltando essa guerra a gente tem esse moralismo rejeitado. Esquece-se a questão da moral. Deixem a moral de lado porque o que nós precisamos agora é o progresso. O que nós precisamos agora é a evolução e a continuação desse mundo. Como? Deixando para trás, destruindo tudo que for atrasado tecnologicamente. Com isso, a gente tem um objetivismo e um patriotismo muito grande. Fala-se muito da questão da pátria em relação a essas guerras. Quais pátrias que sobreviveriam? Quais pátrias que continuariam por ter uma tecnologia avançada? E sendo a tecnologia o único caminho para o progresso. Esse objetivismo é uma negação do eu. O sujeito nega a si mesmo em prol dessa guerra, em prol desse progresso.
tudo que foi sendo construído ao longo da literatura, o romantismo que começa a buscar o eu nas coisas, a questão do simbolismo, a questão de vários das próprias vanguardas que trabalham com o eu, a expressão do eu, o expressionismo, a questão de como esse eu se coloca, aqui é negado. Porque o sujeito deve ser negado em prol do patriotismo. O sujeito deve ser negado em prol do progresso. O sujeito volta a ser massa, ele deixa de ser indivíduo. Então isso é muito importante dentro de toda a questão construída do futurismo. Esse manifesto futurista ele é muito tranquilo de entender relativamente. Caso vocês possam, se vocês jogarem no Google Manifesto Futurista, vocês têm acesso ao que foi esse manifesto, ao que eles exaltavam, ao que eles buscavam, as características, essas características todas estão colocadas aqui e várias outras que vão ser encontradas dentro das artes que são construídas nesse período. Para entender um pouquinho melhor o que foi o futurismo nas artes plásticas, a gente pode começar vendo a obra Carga dos Lanceiros, de Umberto Boccioni. Observa bem essa imagem. Para começar, ela já gera um desespero, porque você não faz ideia do que está acontecendo. Ela é bem estranha, ela tem umas cores bem mortas, mas se você começar a perceber, existem aqui uns traseiros de cavalo, existe no canto inverso toda uma questão de homens mortos ou homens deitados segurando armas. Existe bem no centro, aqui para cima, se você conseguir visualizar, vem uma perna, uma bunda de um cavalo, o lanceiro ele está colocado aqui, mas o que acontece? Ele está colocando pra gente essa ideia do movimento, essa ideia da guerra. A velocidade que é essa guerra, a velocidade que é esse movimento. Você consegue ver que existe uma sobreposição de imagens. Você não consegue ter nítida nenhuma das imagens, mas parece que todas elas foram pintadas uma em cima da outra. E parece que, na verdade, é sempre o mesmo sujeito, a mesma coisa, que está se movendo. Então, é muito importante ver como a própria arte, como o próprio movimento trabalhava com essa ideia da guerra, trabalhava com essa ideia da velocidade, com esse desespero, com essa angústia, com essa questão do progresso. São várias pessoas mortas e uma guerra acontecendo. Outro exemplo que a gente tem muito forte do futurismo, mas aí para trabalhar mais com a ideia da estética e menos com a ideia da ideologia, a gente tem o nome da obra, Dinamismo de um Cão na Coleira, do Giacomo Balla. Se você pegar, você consegue ver que existe um cachorro, é bem simples essa obra, um cachorro, uma coleira e um sujeito levando o maldito cachorro. Mas o cachorro não está normal. Parece que existem 1 milhão de cachorros pintados em cima do mesmo cachorro. Essa ideia de várias pinturas em cima do mesmo é exatamente a ideia da sobreposição de imagens. Porque isso vai gerar a velocidade, isso vai gerar o movimento. Ele não faz pinturas sequenciais como se fosse uma animação, como se a gente pegasse aqueles caderninhos que a gente gira e vai passando as imagens e vai dando a ideia de uma historinha acontecendo. Aqui o movimento ele tem que ser visto na hora que você olha para a obra. Você não tem a chance de buscar esse movimento, por exemplo, em outros lugares. Então, a sobreposição de imagens é para dar essa ideia de movimento. É como se ele pintasse primeiro o cachorro, depois ele pintasse o movimento seguinte que esse cachorro faria, mas em cima do mesmo cachorro. E o movimento seguinte em cima do mesmo, o movimento seguinte em cima do mesmo, o movimento seguinte em cima do mesmo. Isso vai gerar um cachorro meio mutante. Mas a ideia é que todas essas imagens que seriam pintadas para dar essa ideia do movimento do cachorro sejam pintadas em cima dele mesmo. A mesma questão a coleira. Você pode ver que a coleira ela existe em vários lugares diferentes. É como se, ao mesmo tempo, toda essa velocidade existisse e fosse singularizada nesse processo. A questão das artes plásticas, a questão da pintura, ela fica muito em volta disso. A exaltação dessa guerra, várias guerras sendo pintadas, essa questão do desespero, esse desespero que a tecnologia gera, mas que é a única saída, que é a única fonte de futuro, que é a única bússola que esse homem tem, o progresso, a questão da sobreposição de imagens para exemplificar o que é esse movimento e o que é essa velocidade desse período. E principalmente o objetivismo. O afastamento do eu em relação à pintura, o afastamento da questão do sentimento. Então isso vai ser muito importante, porque o sujeito não é mais sujeito, o sujeito é massa. O sujeito faz parte dessa tecnologia e a vida dele só serve para dar continuidade a essa tecnologia. A vida dele pode ser desprezada em uma guerra, porque ele está lutando pelo progresso. A vida dele pode ser desperdiçada nas fábricas, porque ele luta por esse progresso. Claro? Então agora eu vou dar uma apagadinha aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre a literatura desse período. Bom, para falar da literatura, teremos
características basicamente muito parecidas, a grande questão é como que esteticamente uma aparece nas artes plásticas e a outra aparece na escrita. Temos igualmente a velocidade, a grande diferença é a forma como essa velocidade aparecerá nos textos. Quando a gente tenta falar alguma coisa e a gente quer dar muita velocidade, a gente dá a ausência da pontuação. Então a gente começa a falar muito rápido, não bota vírgula, não bota ponto, não bota nada, blá, 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 vai embora. Dentro da literatura é exatamente isso que vai aparecer nos poemas futuristas, a ausência dessa pontuação. Com isso, haverá também uma quebra da própria sintaxe, uma quebra da própria forma de se escrever, da própria forma de se falar. A gente vai ver que haverá uma quebra também na questão das linhas. Os poemas, muito parecido com o cubismo, nesse sentido, os poemas não vão ser mais escritos em linha. Eles vão estar jogados de forma extremamente dissonante dentro da página. Eles também não formam uma imagem como no cubismo, mas ainda assim a forma com que eles são escritos é muito importante. A gente vai ver já um poema desses para entender como que essa ausência de pontuação e como que essa quebra, essa velocidade, esse desespero que é dado também no quadro, é dado na literatura. A gente vai encontrar muito a questão das onomatopeias dentro do poema futurista. Mas não são as onomatopeias de quadrinhos, como a gente costuma ver, o Capô, enfim, Batman. As onomatopeias, elas vão ser mais sons e barulhos das guerras e das máquinas. Os sons e barulhos que nós encontramos nas guerras, o estouro dos tiros, o estouro dos canhões, o grito de morte, e das máquinas, por exemplo, das engrenagens. Teremos um poema muito icônico do Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, que chama Ode Triunfal. Logo no começo, nos primeiros versos, na primeira estrofe, existe ali uma questão que ele fica no como se fosse uma engrenagem girando. É a onomatopeia da própria engrenagem, esse sujeito está dentro de uma fábrica. A Ode Triunfal, do Álvaro de Campos, é um dos textos mais importantes se a gente relacionar ao futurismo. Lógico, ali ele já tem um pouco do que viria com o Fernando Pessoa, o que viria com o sensacionismo, que é uma outra vanguarda que a gente vai ver quando estudar Fernando Pessoa, mas a gente pode tomar a Ode Triunfal, sim, como um tipo de poema futurista. Não tem essa questão da quebra da sintaxe tão grande quanto o do Marinetti, que a gente vai ver ainda hoje, mas ainda assim a Ode Triunfal é um poema importantíssimo em relação ao futurismo, com a velocidade, com a questão das onomatopeias, com a questão dessa exaltação e a própria negação do eu, um eu que aparece e que some, que vai se negando e que vai se abafando em prol dessa exaltação. Beleza? A gente vai ter a exaltação exatamente igual que a gente tem nas artes plásticas, uma exaltação do futuro, e esse futuro sempre sendo visto como progresso. Então exalta-se o progresso. O progresso é a única forma de continuar sobrevivendo, a única forma de dar sentido ao mundo e à vida. Esse progresso se dá através das máquinas, a tecnologia, e através das guerras. Essas duas coisas negam um eu para que elas sobressaiam. O mundo tecnológico, o mundo da guerra deve se sobressair em função do apagamento, em função do abafamento, da negação desse eu. E por fim, o objetivismo, assim como nas artes plásticas, a ausência e negação do eu. O que é muito interessante, porque teoricamente a voz que fala no poema é sempre o eu lírico. Como é que é um eu lírico? Como é que é um eu que está falando se você nega esse eu? Então é muito interessante a forma como eles constroem um poema que nega a base do poema, que é a própria subjetividade. Como principais nomes a gente vai ter o Filippo Marinetti, que é quem faz o manifesto, é quem inicia todo o futurismo, o Giacomo Balla, o sujeito que pintou o cachorro, o Umberto Boccioni, que é o que pinta aquela guerra, a carga dos lanceiros, Mayakovsky, que é um poeta russo e importantíssimo, é um nome importante para se pesquisar, para se conhecer um pouco, porque ele está sempre envolvido na questão da Revolução Russa. E o Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, que a gente vai estudar em algumas aulas adiante. Como um exemplo claro do que é esse futurismo enquanto ausência de pontuação, enquanto quebra de sintaxe, onomatopeias, enfim, tudo, a gente tem um poema do Filippo Marinetti que chama Parole in Libertà. É um poema estranho. É um poema que não dá pra gente ler, não dá pra gente interpretar, é um poema que a gente vê e consegue localizar ali as onomatopeias, a gente consegue localizar a velocidade, a quebra da sintaxe, a ausência da pontuação, aquilo tudo jogado na página. A guerra, tá escrito aqui nesse cantinho, guerre, bem nítido. Então todas as questões envolvidas no Manifesto Futurista estão representadas nesse poema.
Para encontrar qualquer outro poema, é só jogar no Google poemas futuristas, a gente encontra, dá para ver a velocidade em muitos outros, dá para ver a ausência de pontuação em muitos outros, e, enfim, o futurismo literário acaba sendo isso. E se a gente for tentar pegar um poema que possa ser um pouquinho mais compreensível racionalmente, a gente vai para o Álvaro de Campos. Mas eu vou deixar para analisar os poemas dele, A Ode Triunfal e tantos outros maravilhosos que ele tem, quando a gente for olhar para o Fernando Pessoa e para o modernismo português. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Nos vemos na próxima aula, onde a gente vai abordar um pouquinho o dadaísmo. E aí vai ser meio difícil a gente entender, porque é um movimento do nonsense, do sem sentido, mas eu vou tentar abordar o máximo possível. Bom, até a próxima, tchau, tchau.